Na manhã seguinte, Pedro estava no estábulo, alimentando os cavalos, quando Joaquim apareceu na entrada, com uma expressão tensa no rosto. O capataz parecia estar evitando o olhar de Pedro, mas, ao se aproximar, fez uma pergunta que pegou o rapaz de surpresa. "Você viu? Não viu? Ontem à noite?" Pedro parou de escovar um dos cavalos, olhando para Joaquim com um semblante calmo e casual. "O que você está falando?" respondeu, tentando manter a conversa leve, como se não tivesse nada de estranho a acontecer. Joaquim hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. "Você falou ontem à noite, foi até a mata do lado e viu algo, não viu?" Pedro, ainda com os olhos fixos no animal, respondeu sem dar muita importância. "Bom, para falar a verdade, vi um vulto passando bem perto de mim, mas ele foi muito rápido, parecia peludo. Então, acho que foi só um animal." Joaquim ficou em silêncio por um tempo, observando Pedro com um olhar penetrante. Antes que o rapaz pudesse dizer mais alguma coisa, o capataz se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Seu comportamento evasivo só deixou Pedro mais confuso, mas ele logo voltou ao seu trabalho, tentando não se preocupar com o que acabaria de acontecer. No entanto, enquanto o dia se desenrolava, Pedro não podia deixar de sentir que algo estava fora do lugar. O mistério do vulto ainda o perturbava, mas o trabalho não o deixava pensar muito nisso. Quando a noite chegou, Pedro já estava no alojamento, exausto do dia de trabalho. Deitou-se na cama, tentando encontrar um pouco de paz. Ele estava quase adormecendo quando notou que Joaquim não havia voltado para o alojamento, o que era incomum. A fazenda era grande, mas o capataz sempre estava de volta antes da noite cair. À medida que o tempo passava, a inquietação de Pedro crescia. Ele não sabia o que poderia ter acontecido, mas uma estranha sensação tomou conta de seu peito. A fazenda parecia mais silenciosa do que o normal naquela noite, e a escuridão que envolvia o lugar parecia mais densa. Lá fora, a lua cheia começava a surgir no horizonte, lançando sombras longas e inquietantes pela fazenda. Pedro não conseguiu mais dormir e, em seu estado de alerta, se levantou da cama e foi até a janela. Foi quando ouviu passos rápidos se aproximando do alojamento. Eram os passos de Joaquim. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito mesmo. Obrigado. Ele olhou para a porta e foi aí que ouviu. A voz grave do Sr. Mateus ecoou pela noite. "Joaquim, Joaquim." Fiquei sabendo que Pedro já estava começando a saber só de uma fração das coisas que acontecem aqui. Pedro franziu a testa ao ouvir as palavras do fazendeiro, e sua curiosidade aumentou. Ele não sabia o que isso tinha, mas tinha um pressentimento de que não estava ouvindo algo bom. Do lado de fora, Joaquim respondeu com uma voz trêmula. Não, senhor. Ele ainda não sabe de nada." "É assim que deve continuar", respondeu o Sr. Mateus, sua voz fria e implacável. "Por ele ser filho de um grande amigo meu e ser um ótimo trabalhador, quero que ele esteja completamente confortável, achando que tudo aqui é de gente normal." Pedro ficou paralisado, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que algo estava errado, algo muito profundo e obscuro do que poderia imaginar. "Claro, senhor, ele não vai saber de nada", disse Joaquim, sua voz agora cheia de pavor. "É claro que não vai", respondeu o Sr. Mateus com um tom cruel. "Afinal, ele não é comida." O silêncio tomou conta do ambiente, mas foi quebrado quando o Sr. Mateus fez uma pausa. Pedro podia sentir a tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. "Já você?" O fazendeiro contínuo, sua voz agora mais suave, mas com um toque de ameaça. "Já você, Joaquim?" E então, de repente, Pedro ouviu o som que nunca poderia esquecer. Os passos de Joaquim, correndo com toda a sua força. Ele olhou pela janela e viu Joaquim desaparecer na escuridão, sua figura pequena em comparação com a grandeza da fazenda. Mas então, o que Pedro viu a seguir o deixou completamente em choque. O Sr. Mateus, com um sorriso sinistro no rosto, começou a se transformar diante de seus olhos. A pele do fazendeiro começou a se distorcer, os músculos se contraindo e se expandindo de forma grotesca. Seus olhos brilharam de um vermelho intenso
como se o próprio demônio estivesse prestes a despertar. A transformação foi rápida, terrível, e em instantes, o que restou no lugar do Sr. Mateus foi uma enorme criatura peluda, com garras afiadas e dentes imensos. Um lobisomem. Pedro sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele não sabia o que fazer. Ele estava aterrorizado, sem palavras. O que ele estava testemunhando era algo que ele nunca imaginou ser possível. Do lado de fora, a criatura uivou para o céu, anunciando sua presença. E, no momento seguinte, se lançou em direção à escuridão, atrás de Joaquim, deixando Pedro paralisado pela cena macabra. O que quer que fosse o destino de Joaquim, Pedro sabia agora que ele estava em grande perigo. A fazenda e seus segredos não eram mais apenas um mistério, agora eram uma ameaça. Antes de finalizarmos esse vídeo, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo com a graça de Deus. Que esse ano seja de grandes vitórias e de realizações de grandes sonhos. Boa noite, fiquem com Deus e lembrem-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.